José Carlos Araújo. Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Isabelle. E o Flamengo está de técnico novo. Ele foi apresentado oficialmente, o colombiano Reinaldo Rueda. Ele depende ainda de um visto de trabalho para estrear amanhã na beira do gramado, lá no Engenhão, no Newton Santos, contra o Botafogo, semifinal da Copa do Brasil. Olha só a matéria. Rueda, que foi campeão da Libertadores com o Atlético Nacional no ano passado, não escondeu a emoção de poder dirigir o Flamengo e de ter tido o apoio da torcida. Ele espera retribuir tanta confiança. E esperar retribuir a confiança dos directivos, da instituição, da afição que ha respaldado nossa chegada, creo que é determinante, não? O colombiano disse que vai manter o estilo de jogo do Flamengo e torce para que os resultados apareçam logo. Com resultados se pueda tomar confiança ao equipo e poder lograr os resultados. Gerson Canhotinha de Ouro. Eu li uma entrevista do Rueda dizendo que no avião ele já vinha planejando a escalação do Flamengo. Como, Canhotinha? Ele já conhece todo mundo? Boa tarde, Gerson. Muito boa tarde, garotinho. Boa tarde, amigo. Não, isso é história. Isso é história. Ele pode conhecer 2 ou 3. Ou ouviu falar, né? Pegou jornal. O Berri deu as informações para ele. A internet, essas histórias todas. Você acredita que o Berri tenha falado para ele assim, sou eu e mais 10? Deve ter dito. Deve ter, professor, aquele mesmo berrinho lá da Colômbia. Deixa que eu resolvo. Eu estou aqui pela ponta, só que agora eu sou auxiliar de lateral. Mas tá tudo bem. Agora, eu acredito que ele, né, mais hoje, mais amanhã, ele assuma aí o time do Flamengo, já viu treinar, já viu um jogo, e ele vai botar lá o molho dele. E eu estou esperando que dê certo, porque se não der certo, é mais um problema para o Flamengo. Sendo problema para o Flamengo, é problema para o Rio de Janeiro. Mais um, tá certo? Olha aqui, galera, Jorge, João Mateus, lá da Beira-Mar. Escalou teu time aí? Escalou É a zaga. É a zaga. Jussão, o Rueda chega com contrato até o final do ano que vem, não é isso? É muito tempo. E sabe que no Brasil, tomou 2, 3 cipuadas, Ele volta. dança. Já E aí, já tô Jussão? vendo o corinho da galera, se não der certo, gritando, né? Fora, Ei, Rueda! Tarararará, ei, Rueda, não sei o que lá e tal. Ô, Zé Carlos, se ele já está com o time escalado, claro que não tem nenhuma dúvida que o Berri ajudou. Ele deve ter chegado no meio, Berri, me fala sobre fulano. Falaram que fulano... O cara vai passar para ele as dicas. Pô. Eles são amigos, trabalharam juntos lá no Nacional. É igual o Borja, que está lá no Palmeiras, trabalhou com ele. Agora, ele está aí para ver, ele viu o Flamengo domingo. Esse Flamengo que ele viu domingo, ele deve estar muito arrependido de ter assumido o Flamengo, porque aquele time que jogou domingo lá não jogou nada. Agora, tem que botar na cabeça o seguinte, o grande Rueda, Flamengo, a galera cobra, Flamengo é raça Flá, tem que ter raça, a galera grita, queremos raça. Se não tiver raça, o bicho pega. E está faltando isso no Flamengo atualmente. E não tenha dúvida que a pressão dessa torcida é muito grande. Dirigir o Flamengo é diferente de outro, como o Corinthians, clube de massa, a galera pressiona. Por isso que o Jorge Obinha está tranquilo, tá? Agora o Rueda trouxe um assistente e um preparador físico. Só faltou trazer um médico também. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos. Eu acho que o futebol tem mudado muitas coisas no futebol. Algumas não ficam ultrapassadas, outras mudam. E essa parte de médico, preparador físico e tudo mais precisa ser do clube. Essa é a minha opinião. Porque você já tem aquele staff ali que conhece o clube e mais, conhece a cultura e o jeito do brasileiro de jogar. Isso fisiologicamente tem uma resposta. A gente é diferente do colombiano, que é diferente do paraguaio, em todos os sentidos e também na parte física. Então, acho sempre interessante o clube que entregue isso ao treinador e ele venha no máximo com o seu auxiliar. Mas ainda tem alguns treinadores no Brasil e no mundo que fazem essa forma, que levam a sua galera de confiança. Mas eu acho que parte de médico, preparador físico tem que ser do clube, de confiança. Eu entendi perfeitamente a entrevista que o Jair Ventura Filho, o técnico do Botafogo, Jorge Obinha, deu quando disse que é contra a contratação de um técnico estrangeiro aqui no Brasil. Por quê?
Ele, para dirigir um time na Europa, tem um monte de exigências. Tem que ter a carteirinha disso, o curso daquilo. E o cara chega aqui com visto de trabalho, qualquer um pega, e ele vai trabalhar ocupando espaço do mercado local. O mercado brasileiro, técnico brasileiro já está com pouco mercado. É um tal de, não tem segurança nenhuma, é com 2, 3 derrotas, é demitido. O Jairzinho, eu entendi, embora tenha gente interpretando mal. E você, Gerson Canhotinha? Eu concordo plenamente com o Jairzinho, estou assinando embaixo. Tem o mesmo pensamento. Quando você sai, ele explicou isso bem, ele não é contra. O problema todo é que a dificuldade que o brasileiro tem de trabalhar no Japão, na China, e na Ásia e na Europa, tá certo? É uma dificuldade danada. Um monte de burocracia. Aqui não. Aqui chegou, assinou um papel, está treinando no dia seguinte, no outro dia já está jogando. O Jobinha tem toda a razão. Então, o problema todo é a facilidade. Então, se é para lá, tem que ser para cá também. Todas as dificuldades para o estrangeiro aqui. E todas as dificuldades para o brasileiro lá. Ou abre para todo mundo, ou não abre para ninguém. É exatamente igual a jogador. Eu sou contra a botar qualquer um jogador estrangeiro aqui dentro. Bota os craques. Aí, tudo bem, vai servir de exemplo para a nossa base. Agora, qualquer um, como tem aqui um monte, aí dificulta a subida dos nossos garotos. Gilson Ricardo, técnico de futebol argentino, tem espalhado pelo mundo inteiro. Brasileiro de grande projeção lá fora, você pegou Zagallo no mundo árabe, o Parreira e tal, Evaristo Macedo. Mas hoje em dia, depois do Vanderlei para cá, o técnico brasileiro perdeu espaço no mercado internacional. Por que o argentino, colombiano, tem tudo por aí, brasileiro não, Gilson? Mas, cara, é bom lembrar também que o Rueda é o treinador hoje porque o Roger Machado amarelou, né? Ele foi a segunda opção. Se ele assume... Ele jogou, o Muricy falou isso, que ele perdeu a grande chance da vida dele. O Muricy trabalhou no Flamengo, ele sabe como é que é o Flamengo. Falou, o Roger Machado perdeu a grande chance da vida dele de dirigir o Flamengo. Aí o Flamengo, vamos ver, quem está? Esse está empregado, aquele está empregado, outro está empregado, outro está empregado. Aí para trazer um cara qualquer não adianta. Então vamos buscar, aí foi buscar esse Rueda. Agora, se vai dar certo, é outra história. Agora, que fizeram um contrato muito longo com ele até o final do ano que vem, até dezembro de 2019... É muita coisa, não? Olha, eu vou relembrar aqui uma frase do Renato Gaúcho. 2018. Não preciso estudar nada, eu estou preparado para tudo. E é um dos treinadores de destaque do Campeonato Brasileiro, com o Grêmio lá em cima. Está distante do Corinthians? Está, mas está lá em cima. Mas o técnico que está liderando... Jogou o Fluminense, é o Fábio Carille. Jogou o Vasco na segunda. Exatamente. Agora eu pergunto, será que o técnico brasileiro está seguindo a filosofia do Renato, que não precisa estudar, não precisa se aprimorar, não precisa aprender uma segunda língua? É por aí, Fernanda? Não é por aí. Esse é o Renato. Ele funciona muito bem porque ele é um motivador, porque ele sabe falar a língua do jogador de futebol. Quando pega um grupo que fala a mesma língua que ele, se dá bem. E um grupo talentoso, né, Renato? Pega um grupo um pouco mais limitado, com uma limitação técnica ou uma limitação financeira e bota eles para jogar. É um pouquinho diferente. Então, o elenco do Grêmio é um elenco muito bom. O Carille, que era considerado no início do ano o Corinthians como a quarta força de São Paulo, todo mundo falando que não ia chegar a lugar nenhum. O cara tá aí, invicto, já entramos no segundo turno. Por quê? Um estudioso, porque ele estuda, porque ele se prepara, como o Jair Ventura. O Renato é um motivador, mas por trás dele, com certeza, tem uma galera que trabalha a parte técnica, estuda muito e ajuda ele. Agora, veja bem, saiu o técnico do Flamengo, o Zé Ricardo, que é cria da casa. A primeira opção para o Flamengo foi o Roger Machado. Estava no Atlético Mineiro e tal, saiu. Todo mundo criticou, não está preparado. E a dança das cadeiras, são sempre os mesmos nomes? E aí, Gerson, será que não tem renovação nisso aí? Não vale uma aposta? Por exemplo, o Zé Ricardo foi uma aposta. O Jair Ventura Filho foi uma aposta. Carille é uma aposta. Carille é uma aposta. Exatamente. Então... O que seria o nome que o Flamengo teria como opção depois do Roger Machado? Esquece o seu Rueda. Quem seria? Não sei o perfil que o departamento
do Flamengo. Né? E tem sinal de que não há nomes. Mas é complicado. Mas tem. O time do Flamengo Sub-20 é para decisão, mandaram o Gilmar Popoca embora, Exatamente. porra. Mas tem. Porra. Se você procurar, tem. E tem surgindo vários. Agora, como é que você vai tirar ou procurar se você está trazendo estrangeiro? Está fechando a porta. Quer ver uma Então, coisa? não No adianta. Norte e Nordeste, toda vez que ele comanda um time, ele faz um belo trabalho. Sabe quem é? Givanildo. Vanil. É verdade. Givanildo, né? Será que há E Minas preconceito contra o técnico pegou o América Mineiro e nordestino? foi campeão. Foi campeão. América Mineiro. América Mineiro. Mas o cara fala, tá velho, que tem esse negócio de tá velho. Porque é engraçado. Porra, tá velho. O Gerson, por exemplo, tá velho. Eu não falo que ele tá velho. Pra mim, ele tá garotão. Ele fala que eu tô manco. Mas o que eu vou falar dele? Tá novo. Ele está em pé de sorte. Mas o Givanildo não trabalha aqui no SBT, pô? Trabalha. O Givanildo Gonzaga, trabalha aqui. nosso cinegrafista Gonzaga é a cara do Givanildo. Num jogo chato pra caramba, Santos e Fluminense não saíram do empate. Você vai ver os lances agora. O jogo teve pouca movimentação nos dois lados. Esse foi o primeiro empate sem gols entre Fluminense e Santos na história do Campeonato Brasileiro. O Peixe pressionou no primeiro tempo, mas foram poucas finalizações. Na segunda etapa, o tricolor teve sua primeira grande chance. Wendel driblou o goleiro Vanderlei, mas chutou na trave. E foi só, 0-0. Na próxima segunda-feira, o tricolor encara o Atlético Mineiro, às 8 horas da noite, no Maracanã. O Gerson sempre foi um crítico da defesa do Fluminense, mas nesse jogo de ontem, a defesa se portou bem demais. O ataque é que sumiu, Canhota. Exatamente, mas o ataque que sumiu exatamente por causa do meio do campo. O meio do campo não jogou nada. O centroavante, Henrique Dourado, levou 30 tombos e não tocou na bola e foi substituído. Então, ontem, a defesa se arrumou, se ajeitou, estava bem, marcando bem, boa cobertura, não teve problema nenhum ontem. Uma coisinha ou outra, mas em relação ao que era, ontem jogou pra caramba. E do meio do campo para frente, o time não andou. O Wellington, por exemplo, o Wellington ontem serviu de garçom, né, para o lateral esquerdo. Fica no meio, tocando a bola. Ele é ponta, ele é veloz, goleador e fica lá atrás, que eu não sei por que carga dá. Até que saiu, tinha que sair. Ô, abre teu olho, cara. Você pode até voltar para a França. No futebol carioca hoje, há uma posição que vem crescendo. O garoto Douglas, que o Vasco negociou, foi embora. Volante. O Bruno Silva, do Botafogo, é um dos melhores na posição, se não melhor, no Brasil. E o Wendel, pelo Fluminense, é a mesma coisa. Aquele volante moderno que vai, ataca, defende. Gilson. É verdade, Zé Carlos. Esse jogador o Fluminense, inclusive, o Porto queria comprar, ciscou aí, uma porção de gente ciscou, mas ninguém levou. O Fluminense recusou a proposta. Graças a Deus que não vendeu, porque ainda tem muito bom para jogar no Porto. No Porto, Tipo, Portugal é Porto é fraco. Não, Porto é fraco. Agora, nessa mesma posição... Fica também, não. Olha só, nessa mesma posição, jogador de seleção brasileira, até questionado, contestado às vezes, participou de uma transação milionária. Paulinho, que estava no Guangzhou, lá do Filipão, fechou com o Barcelona. O clube catalão pagou 40 milhões de euros pela multa rescisória do jogador. E o Barça, para pagar aquela imagem da saída do Neymar, quer ainda essa semana fechar mais contratações. Uma delas, o Felipe Coutinho. Quer dizer, saiu o Neymar, vamos gastar à vontade. E há uns 4 anos atrás, a gente imaginava que quando ia para a China, para os Emirados, você se escondia do futebol. Hoje, com um treinador de seleção brasileira que a gente tem, que é um cara que olha tudo, você pode jogar na China e ser convocado para a seleção, e mais do que isso, a China tem tanta gente boa lá que o pessoal está começando a olhar mais para a China. Eu acho que é isso que os chineses querem. Querem começar a ser mais vitrine para o mundo. Não com quem eles fabricam, e sim com quem eles compram. E com isso a gente vê um jogador vindo da China e do pro Barcelona. Isso é muito legal. E tem um detalhe também que chama atenção, o Paulinho deve rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, todo dia para o Tite. Que no Corinthians ele se projetou, foi para o Tottenham. Aí, seleção, foi para a China. Aí foi mal no Tottenham. Foi mal, não estava como titular. Aí o Tite o chamou na China para a seleção brasileira. Vai agora para o Barcelona. 29 anos, Gerson. E ele só foi para o Barcelona porque ele esteve
na seleção brasileira. É verdade. Não É a pelo que ele vitrine, estava é a grande vitrine. Eu tenho visto alguns jogos lá da China. Um negócio da gente chorar. Chorar. Aí o que acontece? Não pode falar. É isso aí. Quando ele jogou na seleção do Tite, estava jogando bem, exatamente dentro do esquema que o Tite criou para ele no time do Corinthians. Jogador que entra na área, Exatamente, de finaliza. surpresa. Tanto é que meteu 3 gols na seleção brasileira. E os caras aí do Barcelona, que já está. Presta atenção nesse time do Barcelona. Já está lá embaixo, velho. É uma trombada no meio do campo que ninguém imagina. Olha aqui, galera, quando eu peço comercial aqui, tem o Canhotinha balançando. Vai lá, a Paulinho, rede. Paulinho, Chegou vai, Paulinho. Paulinho. Vai, Paulinho. Paulinho na trave. trave. Paulinho. É Paulinho, na trave. Paulinho da China. E hoje é dia de muita ação aqui no SBT. Uma cidade vive sob o violento clima de disputa entre 2 líderes do tráfico. Mas tudo pode mudar quando o misterioso lutador de artes marciais resolve colocar ordem no lugar. Olhos de Dragão hoje, logo após o programa do Ratinho no Cine Espetacular. Olha o recado final da gandolinha mais famosa do Brasil, Fernanda Maia. Vou mandar um beijo pro José Pereira, que é vascaíno, filho do saudoso Lima, lá da Tijuca, do bar São Francisco Xavier. E também a banca do Aníbal, que é botafoguense lá no Meyer. E vocês que participaram, até amanhã. Parabéns ao J. Santiago, locutor que emociona, de aniversário hoje. E dona Triciana, a esposa do Wagner Menezes também. Parabéns para eles. A última do Gilson. Garotinho, com certeza amanhã é um jogão lá no estádio Newton Santos, com o estádio lotado. A galera vai com tudo, hein? Estaremos lá desde cedo. A última do Gerson Canhotinha. Quem que joga amanhã? Botafogo e Flamengo. É lotado? É, lotado. Vai ter mosaico. É, mas amanhã nós não vamos torcer pro Flamengo, não. Não, amanhã Vamos não. torcer Só pro Fogão. amanhã. Outro dia sim. Valeu, galera. Amanhã, logo depois da Isabelle Benito, novo encontro. Só falando de futebol. Boa tarde, até lá. Agora é sério. É.